Shalom, graça e paz. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero meditar com vocês aqui uma passagem linda, maravilhosa da parte de Deus. Desde já agradeço a sua cooperação, que você possa assistir outros vídeos aí pelo YouTube, se inscrevendo no canal, Pastor Ezio Henrique com H. Sempre que a gente gravar, você receberá a notificação. Curte e compartilhe, e se você quiser deixar o seu comentário, fica ao seu critério. Muito obrigado. Quero ler aqui o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 2. A epígrafe diz o seguinte: a questão do divórcio. E aproximaram-se alguns fariseus e experimentaram, perguntando-lhe: é lícito o marido repudiar a sua mulher? Ele lhe respondeu: e que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Aqui está entre colchete a palavra unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Pois bem, nós vemos que os escribas e os fariseus, principalmente aqui no caso, os fariseus, eles, ouvindo Jesus falar de um assunto importantíssimo, certamente eles pensaram em experimentá-lo, ou seja, colocar ele à prova. Ou seja, nos dias de Jesus, anteriormente, ou nos dias dele, e depois da sua morte e ressurreição, existia em Israel duas escolas rabínicas muito bem conceituadas, muito respeitadas. Existia ali a escola rabínica de Hillel e a escola rabínica de Shammai. Por sua vez, a questão que ele sempre debatia, sempre entrava em debate, em algumas questões, e a questão principal dessas duas escolas rabínicas era exatamente sobre o divórcio. Hillel, por sua vez, era uma pessoa, essa escola rabínica de Hillel era mais liberal, enquanto que Shammai não. Hillel dizia que se a sua mulher estava desagradando, se a sua mulher não estava correspondendo com você em algum aspecto, em alguma área do casamento, se simplesmente essa mulher queimasse, por exemplo, um arroz, uma comida, ou esquecesse de fazer uma tarefa de casa, você já tinha motivo suficiente para pedir carta de divórcio. Porém, Shammai, um pouco mais tradicional, ele dizia que não era assim, porque o casamento, segundo Shammai, segundo Yeshua, o nosso Cristo, é indissolúvel. E nós vamos ver aqui que exatamente esta é a questão com que eles tentam experimentar o Senhor. E nós entendemos que dentro das Escrituras, a palavra aqui é unir-se-á, a palavra unir, o verbo unir, ele não aparece no hebraico, O que aparece no hebraico não é o verbo unir. O que aparece no hebraico é o verbo
Dabak, ou seja, se nós lermos lá em Gênesis, quando o Senhor fala sobre esse versículo, deixará o pai a sua mãe, deixará o homem, o pai, a sua mãe, e colar. Lá em Gênesis está colar, Dabak, ou Devek, ou Ledevok, e colou. Por que esse verbo não aparece? Porque nós vemos que o verbo colar, ele indica que quando Deus uniu, essa palavra unir, ela não vai aparecer, quando Deus, ele cola o homem e a mulher, ele faz esse primeiro casamento ali no Éden, e esse casamento é para sempre. Então, nós vemos que em Mateus, no capítulo de número 19, um versículo aqui que esclarece um pouco melhor, que fala do mesmo assunto, Mateus capítulo 19 e o versículo de número 8. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi desde o Bereshit, ou seja, não foi assim desde o Bereshit, né? Do Bereshit, ou desde o princípio, né? Está dizendo aqui, não foi assim lá em Bereshit, não foi assim lá em Gênesis. Então, o casamento, ele é indissolúvel. Se você for pegar, até mesmo no grego, você vai ver ali que a raiz hebraica, ela aparece também no grego. O grego pega essa raiz e dá a nos entender que é colar sobre, colar em, apegar-se, aderir, unir estreitamente. Colar é uma ação permanente. Mas então o Senhor, ele nos esclarece que o casamento, ele é indissolúvel. Eu sei que existe muitos casamentos, muitos casais que não foi colado por Deus, né? Não foi colado, porque aquilo que Deus cola, ninguém pode se separar, não tem como separar algo que foi colado pelo Eterno. Você vê que se você pegar duas folhas como essa aqui e colar uma na outra, você não consegue depois descolá-la. Porque se você tentar descolar aquilo que foi colado, você vai rasgar, tirar o pedaço, ou seja, arrebentar com o casamento, arrancar os pedaços. Você vai fazer com que aquele casamento seja algo assim, como foi permanente, colado por Deus, não tem como você descolar, ou seja, você vai arrancar os pedaços, você vai arrebentar com a mulher, arrebentar com o esposo, com os filhos, com os parentes, com os pais, com o sogro, com a sogra. Você vai arrebentar na escola com os filhos, na sociedade, vai sobrar até mesmo para o Estado. Então o prejuízo é irreparável. Então diz o texto aqui: portanto, o que Deus colou, não separa o homem. Então, quando essa palavra ela vem aqui, colar e colou, nós entendemos que isso é permanente, é uma ação permanente. Não vale a pena a gente tentar descolar ou desunir aquilo que Deus colou. O sentido aqui de dabak é crivar, né? Crivar, aquilo que Deus crivou, ou seja, a partir do ato sexual ali, ambos agora, não trata-se
de duas pessoas, mas de uma errada, ou seja, de único, né? Algo único, de uma unidade. Quando Deus trata no casamento de alguém, Ele não trata do homem, Ele não trata da mulher, mas Ele trata da unidade, ou seja, porque eles estão colados, uma só carne. Amém? Que Deus abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Muito obrigado.